Queridos amigos do Santuário Maria de Nazaré, muita paz a todos. É uma alegria imensurável estarmos juntos nesta live de hoje, nessa transmissão, nessa gravação. Estarmos sintonizados com essa fonte inexorível de bênçãos, com esta casa maravilhosa, com essa espiritualidade maravilhosa que nos ampara e nos ilumina a todos. É com imensa alegria que eu venho aqui, através desse vídeo, trazer a minha palestra musical a todos vocês e estarmos juntos neste propósito de levarmos este trabalho do bem, este trabalho que edifica, este trabalho que tem disseminado e trazido tanto alento, esclarecimento e cura espiritual a tantos companheiros nossos, tantos irmãos nossos que têm tido contato com essa casa abençoada. E aproveito para agradecer à diretoria da casa, a todos, pela grande oportunidade sempre de estar junto com vocês. Distantes, mas unidos em pensamento. Gostaria de aproveitar ao início dessa nossa palestra musical. Eu toquei agora há pouco para vocês a Ave Maria de Schubert, que é uma homenagem direta à Mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, que trabalha tão ativamente no mundo espiritual, amparando a todos, e que teve essa importância monumental para a história da humanidade. Gostaríamos de pedir o auxílio de vocês em função do isolamento social, da necessidade de atendermos aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Estado de São Paulo. Estamos a casa está com atividade temporariamente, isso suspensa presencialmente, por isso nós estamos fazendo esse vídeo aqui à distância, mas a casa tem se dedicado a realizar uma vaquinha para cumprir e honrar com seus compromissos para manter o seu espaço físico. Então, lendo aqui para vocês o Santuário Maria de Nazaré, casa onde é praticada a caridade sem fins lucrativos. Isso é muito importante frisar, como nos ensina o Mestre Jesus. Devido ao coronavírus, estamos passando por dificuldades em honrar com os compromissos financeiros desta bendita casa, que tantos têm auxiliado. Pedimos em nome de Jesus e Maria auxílio para que possamos continuar com este trabalho maravilhoso que já está sendo feito há 12 anos. Olha, desde já agradecemos a todos que puderem nos auxiliar, que Deus abençoe a todos. Então, essa vaquinha ela vai ter descrita aqui nos comentários aqui, né, na descrição desse vídeo, vai estar todas as informações, o link para você fazer a doação. Realmente, no mundo espiritual, as coisas se processam de uma maneira diferente do mundo físico. Aqui no mundo físico nós temos que honrar com compromissos que são da sociedade, como por exemplo, honrar com o aluguel da casa e demais afazeres, né? A casa espírita ela tem assim essa obrigação de estar quitando honrando com esses compromissos, que são compromissos materiais, mas importantes. Você que está nos assistindo, você pode colaborar muito com a casa neste momento em que a casa precisa tanto do seu auxílio. Então fica esse pedido especial em nome da casa, para que você possa, em tocando o seu coração, ter essa boa vontade de estar auxiliando a casa. O tema que eu trago para vocês essa noite é o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E eu trago para vocês aqui para reflexão nossa, para estudarmos juntos,
um dos trechos mais lindos desta obra, que é a piedade. No momento quando estamos aí no momento em que tantas pessoas necessitam de amparo e de auxílio, seja da cura, seja do auxílio do pão material, de todas as formas possíveis. A piedade, Michel, mensagem Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, e a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Ah, deixai o vosso coração estremecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derrama mais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis retribuir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. Realmente, quando a gente fala da piedade, nós pensamos, quando nós pensamos na palavra caridade, a gente logo nos vem à mente aquele trabalho assistencial com sopa, com cesta básica, com mantimento, com roupas. E na realidade, todo o trabalho assistencial que a casa mantém em favor da sociedade, especialmente no país como o nosso, de tantas desigualdades sociais, de tantos níveis sociais diferenciados, onde poucos têm muito e muitos têm tão poucos, com uma carência tão grande por parte da população, nós pensamos aí no bem material, no distribuir coisas, no doar. Mas na realidade, quando né, o espírito de Michel nos traz a reflexão sobre a piedade, ele nos chama a atenção sobre o sentimento que a gente sente. Que sentimento gera em nós quando a gente pratica o bem? Então, quando ele fala aqui, deixai o vosso coração entremecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes, né? O que é entremecer-se? É quando a gente deixa o nosso coração se tocar. Já viu aquela frase? Tocou no meu coração e eu desejei ajudar alguém. Eu estava vendo alguém passando por um sofrimento, né? Algo pulsou dentro de mim e eu tive aquele desejo de auxiliar aquela pessoa. Quantas vezes a gente não ouve assim? Quantas vezes nós já sentimos sentimentos semelhantes? É muito importante a gente ter em mente que quando a gente se propõe a um trabalho de beneficência em prol da população, seja ele de qual for a modalidade, seja ele um trabalho assistencial com comida, com mantimento, ou roupa, vestimento, ou no caso dos médicos, que às vezes atendem gratuitamente a população, ou seja, qual for ela a modalidade de caridade que a gente faça, a cura, como essa casa bendita promoveu a tantas e tantas pessoas que já passaram pela casa, né? A pessoa tem devolvido a ela a sua dignidade, a sua integridade física. Olha que caridade, que forma de caridade maravilhosa. A cura através de uma reunião mediúnica, né? de um tratamento, de uma desobsessão, né? De um processo obsessivo. Então, o atendimento psicológico a uma pessoa que sofre de pânico, depressão, ou seja lá quais foram os motivos pela qual a pessoa sofre. Mas o mais importante a espiritualidade vai dizer para nós que é o sentimento que a gente coloca naquilo que a gente faz. Qual que é o sentimento que predomina quando a gente exerce a nossa atividade dentro da casa espírita, ou exerce a nossa atividade na sociedade, ou qual que é o sentimento que a gente tem, que a gente sente quando a gente desenvolve o nosso trabalho
profissional, no nosso trabalho junto à família, né? Qual que é o sentimento que a gente deposita dentro das nossas ações diárias? Então vai nos dizer, quando a gente tem aquela imagem de São Francisco de Assis, quando conta que certa vez ele vendo um leproso passando na rua, e aquele leproso estava em chagas, sofrendo muito. São Francisco de Assis, ele pega aquele leproso no colo, leva para a casa dele, dá banho, cuida daquele leproso, cuida das feridas. Aí a gente pensa assim, né? Qualquer um de nós, hoje numa sociedade onde a gente cuida tanto da higiene, tanto da importância da gente se cuidar para não pegar um, um vírus, não pegar uma doença de alguém. A gente tem tanto esse cuidado, e quando a gente vê essa imagem, é uma imagem que choca um pouco, né? Então ali a gente vê a representação da mais pura lição de fraternidade que São Francisco poderia dar a gente, né? A mais pura e profunda lição que o Francisco poderia ter dado para a gente de desprendimento de si mesmo em favor do próximo. A piedade, quando profundamente sentida, é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo, ou seja, o esquecimento de si mesmo. Então a piedade, quando praticada, quando profundamente sentida, é amor. No caso da representação aqui do exemplo que eu dei para vocês aqui do São Francisco de Assis. Permita só ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Isso. Então, quando a gente pensa na representação de São Francisco de Assis indo em direção ao leproso, é a síntese do mais profundo amor, do mais profundo desprendimento, desapego de si mesmo, até mesmo do risco do contágio da doença. E a gente não vê isso nos dias atuais, onde todos estão tão apavorados em relação ao coronavírus, em relação a essa pandemia que assola a humanidade como um todo, né? Que tem ceifado e levado de volta ao mundo espiritual tantos companheiros nossos. E às vezes a gente vê na ação, na prática do bem, na sociedade, muitos companheiros ali de máscara, álcool em gel, e entregando cesta básica, indo em direção aos sofredores, correndo o risco pelo que estão realizando, no contato ali, mais ativos no bem. O que é isso? É o desprendimento. Então a gente vai entender novamente a frase, olha que profundidade. A piedade, quando sentida profundamente, é amor. O amor é devotamento, então não tem como a pessoa dizer que ama o próximo sem devotamento, né? Não existe um amor assistido à distância. O amor, ele é presente. A pessoa que ama, ela tem essa chama interior que a faz ir em direção às criaturas. O devotamento é o ouvido de si mesmo, o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. A gente vai falar assim, poxa, Jesus não tinha praticamente, como ele dizia, né, não tem nenhuma pedra só tem uma pedra para encostar a cabeça, né, não tem nem onde dormir, né? Ele dormia de favor, seguindo na missão dele. Claro que tinha a casa dos pais de onde ele saiu, mas quando ele começou a missão dele com 30 anos, ele ficou esses 3 anos indo de população em população, de casa em casa, de vilarejo em vilarejo, pregando. E durante esses 3 anos, foram 3 anos assim muito profundamente vividos,
ele viveu assim. E mesmo não tendo nada, ele multiplicou pães e peixes. A gente tem ali a passagem da multiplicação do fenômeno físico, né? Do fenômeno aí de um fenômeno físico de multiplicação dos pães e peixes. A maior caridade que Jesus nos deu foi ele codificar o Evangelho, que segundo a espiritualidade é o código universal de conduta humana, mas ele também curou leprosos, curou cegos, né, aleijados, a mulher hemorrágica, e tantas partes do Evangelho vai descrever Jesus sempre atuante, né, impondo a mão, né, com a sua energia extraordinária. As pessoas se aproximavam, né, e no Evangelho descreve, olha, Jesus dizendo, senti que uma virtude saiu de mim. Uma pessoa que se aproximou com muita fé, tocou nas suas vestes e ela se aproveitou daquela energia que emanava de Jesus para se curar. Mas Jesus foi a exemplificação máxima, segundo a espiritualidade, do amor puro. Né? Eu gostaria de tocar uma canção para vocês aqui, cantar uma canção. Essa música aqui é uma música muito, muito especial. Ela se chama V. Vê, o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só pra aliviar nosso aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança, só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. E seguindo com o nosso estudo dessa noite sobre a piedade, quando essa doutrina foi desenvolvida, a sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar a sua face a concórdia, a paz e o amor. Então, sabemos que, segundo nós estudamos, nós estamos num processo de transformação da Terra e da humanidade. Estamos numa transição planetária, saindo do mundo de expiação e provas em que nos encontramos, rumo ao mundo de regeneração.
E nós sabemos que todos esses processos, pandemias, guerras, todo esse caos social que às vezes nos deparamos, a violência urbana, a corrupção, todos esses elementos que fazem tão parte da nossa sociedade. Estamos assim tão acostumados com essas notícias, fazem parte deste processo de transição. Nós sabemos que a humanidade do futuro haverá no futuro mais ou menos próximo, vai depender da velocidade com a qual a gente avançar na humanidade. Ela vai ser uma humanidade onde o bem predomina sobre o mal, onde predomina o amor, predomina a paz, predomina a cordialidade, a beneficência, a caridade, a piedade. Então será um mundo onde terá plenitude e paz. E será que devemos nos interrogar, será que estamos trabalhando intimamente para merecermos estarmos nessa terra modificada? Seja lá quanto tempo for durar este processo de regeneração da terra, será que estamos prontos para ingressarmos nessa nova humanidade? Será que estamos trabalhando intimamente no nosso íntimo do nosso ser? Será que estamos trabalhando com as nossas más tendências? Será que estamos aproveitando a dádiva que Deus nos deu para fazermos evoluir o nosso espírito? Evoluirmos enquanto espíritos, né? Porque o corpo é apenas uma vestimenta. Este corpo físico é apenas uma veste. A hora que deixarmos essa veste, nós retornamos ao mundo espiritual novamente e prosseguiremos no afã da evolução infinita. O caso de tantas pessoas hoje pensando em suicídio, tantas pessoas hoje que sentem esse vazio essa angústia dentro de si, esse vazio tão grande dentro de si, é em função de uma vida excessivamente materialista. Nós, enquanto humanidade, ainda somos excessivamente apegados à matéria. Nós privilegiamos o eu acima de tudo, a nossa personalidade acima do coletivo. Nós ainda colocamos a matéria acima do espiritual. E aí todo este estado de coisas, esse estado psicológico, ele gera em nós uma atmosfera que vai nos adoecendo. E em indo nos adoecendo é que nós partimos ou para a depressão, desenvolver a depressão, que é uma patologia, quando comprovada pelos profissionais de saúde. Mas antes da depressão, houve uma série de fatores para que a pessoa chegasse nesse estado. Antes da pessoa adoecer e pensar em suicídio, e ter aquela angústia, que é uma angústia tão grande que a pessoa sente, em que às vezes ela só vê o suicídio como solução para terminar. E quando a pessoa chega a este ponto, ela vai se descobrir matando o próprio corpo, ela vai ingressar no mundo espiritual totalmente viva e ela vai perceber o grande erro que foi, porque como a pessoa não se aniquila a nossa vida, né? Aniquila-se apenas o corpo, a pessoa continua viva, e aí a dor que ela sentia continua a mesma. Então, a gente vai perceber a proposta filosófica moral cristã do Espiritismo nos traz a importância da gente curar a nossa alma, buscar ajuda. Quando a gente fala de amor ao próximo, a gente tem que entender sempre que antes da gente amar o próximo, a gente tem que se amar. A gente tem que ter o auto-amor. A gente precisa gostar de nós mesmos. A gente precisa se sentir bem na nossa própria companhia. A gente precisa olhar para si e falar, eu me amo. E a partir do alto amor, aí que a gente vai pensar em dar o passo a amar o próximo. Não tem como, é impossível amar o próximo sem se amar a si mesmo. Então,
né, nessa proposta cristã que o Evangelho nos traz, através desse estado de transformação. Quem se ama busca ajuda, quem se ama vai atrás de tratamento psicológico, espiritual. Quem se ama e se quer bem, vai, move as suas energias em favor de melhorar-se. Quando a gente passa 20, 30, 40, 50 anos na mesma condição, né, de conflitos, os mesmos conflitos, né, as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos, o mesmo jeito de tratar as pessoas, às vezes rudemente, o mesmo jeito de se fechar e não se abrir, isso vai nos adoecendo. A humanidade hoje, por ser excessivamente voltada à matéria, voltada às coisas materiais, ela não consegue suprir as nossas dificuldades. Avançando aqui com o nosso estudo, o sentimento mais apropriado que vos faz progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humanidade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa, que vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão da sua miséria não os lhe perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferente quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se a receia o egoísta. Então, às vezes a gente vê a pessoa fala: puxa, eu não quero ver o sofrimento, que eu sou muito sensível ao sofrimento. Na realidade, existe nessa frase muito mais de orgulho e egoísmo do que beneficência. Porque a pessoa, com a alegação de que ela é sensível, ela fala: não posso nem ir nos hospitais porque eu sou sensível. A gente sabe que tem alguns casos onde as pessoas vendo sangue, por exemplo, até desmaia, né? A gente sabe que existe toda uma questão de traumas às vezes, né? Mas às vezes a pessoa fala assim: eu não posso ir na favela tal porque eu sou muito sensível, eu vou ver aquele sofrimento, eu não posso ver sofrimento. Então aqui ele desmascara essa, essa alegação, que a pessoa tem muito mais de orgulho e egoísmo. Ela não quer perturbar a paz dela, ela não quer, entrando em contato com pessoas que sofrem, perturbar a paz do mar morto, aqui, como diz a lição. Então a gente tem que, quando é nos proposto a irmos, né, chega até nós uma proposta de trabalho, é porque aquilo tem a acrescentar à nossa vida. Então, que a gente nunca, né, nunca se arreceie, que a gente avance com coragem, que a gente vá em direção ao outro. Então, não é à toa também que nós estamos aqui no Brasil, participando de um momento tão importante na transição, dentro de um país tão sofrido como o nosso. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de produzir perturbação e o aborrecimento,
do que esse receio egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta o contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande. Quando conseguir devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao apertar da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo, umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhes haver enviado o Consolador, um amparo. A piedade e a melancolia, mais celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Aqui no caso, sim, causa um certo constrangimento, às vezes a gente se deparar com um choque de realidades, a gente chegar numa realidade tão diferente da nossa, de pessoas sofrendo tanto, não é? E saber que a gente vai sair daquele ambiente, vai voltar para nossa casa confortável, né? Onde temos comida, onde temos um relativo conforto, mas a recompensação de ter ajudado alguém, de ter auxiliado alguém, ela é muito grande. Conta-se a espiritualidade, os espíritos, que no processo da desencarnação, no momento que está né, se desligando, a gente está se desligando do corpo físico, é muito comum entre os espíritos, no processo da desencarnação, nós relembrarmos, fazermos uma espécie de videotape ao contrário, e é onde a gente vai revendo todos os fatos mais marcantes da nossa existência. E conta a espiritualidade que é muito comum a gente sentir uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande pelos os atos bons que a gente fez, e uma perturbação muito grande neste momento pelos atos infelizes. Mas a gente sabe, conforme diz Humberto de Campos, o amor cobre a multidão de pecados. Então está nas nossas mãos arregaçarmos as mangas e estarmos em direção ao bem. Seja indo diretamente, né, onde as pessoas estão passando fome, distribuir uma cesta, seja ajudando uma instituição como essa a se manter em pé, conforme a proposta que está sendo feita nessas transmissões aqui desses vídeos, de ajudar essa instituição a se manter em pé, seja auxiliando, estando ali como voluntário na cura espiritual dos irmãos, estarmos no dia a dia, seja qual for a modalidade da caridade que a gente vai realizar, mas que possamos fazer com amor, com sentimento, abrirmos os nossos corações ao bem. Quantos séculos e séculos a gente vem reencarnando em reencarnações sucessivas com erros do pretérito e fazemos coisas que não acrescentam na nossa vida espiritual. Agora é o melhor momento de nossa existência para a gente alavancar o nosso progresso, alavancar a nossa condição de alma. Gostaria de encerrar chegando ao final da nossa reflexão de hoje sobre a piedade. Eu gostaria de tocar para vocês uma música muito belíssima chamada Aleluia.
que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos, nossos corações a Deus, pedindo a espiritualidade maior que nos ampare, nos proteja, que nos encha com a sua infinita paz. Queremos pedir nessa prece de encerramento da nossa palestra pelos hospitais, pelos profissionais de saúde, por todos que sofrem neste momento de dor, neste momento de dificuldade, que a nossa energia, que os nossos corações se elevem e que possa balsamizar, servir essa nossa energia, esses nossos fluidos de alento e de coragem a todos os profissionais de saúde e a todos os doentes que estão acamados, que passam por problemas de saúde, a todos os necessitados de toda sorte, os necessitados do corpo, os necessitados do espírito, necessitados do pão, necessitados do fortalecimento psicológico e moral. Enfim, que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare a todos. Que assim seja. Desejo muita paz a todos vocês, a todos nós, e que Jesus nos ilumine com a sua infinita paz. Que assim seja.